Olá, essa é a aula 11 da monitoria de programação computacional. Hoje, nessa aula, nós vamos ver o conteúdo de funções. Durante todo o conteúdo que a gente já viu, nós sempre usamos várias funções, como length, type, del, append, entre várias outras. Mas aqui nós vamos aprender a declarar novas funções e também, depois de aprender a declarar, aprender como usar. E aí, de início, primeiro vou explicar o que são os parâmetros. E é uma variável declarada no cabeçalho da função. E tem uso exclusivo dentro do bloco de instrução da mesma. Então, os parâmetros, como a gente já pode ver aqui, como fazemos para declarar uma função, os parâmetros eles vão ficar aqui entre parênteses. Quer dizer, parâmetro ou parâmetros, que também pode ser apenas um. Depende da função. Então, aqui para criarmos uma nova função, nós usaremos a instrução def. Então, colocaremos a instrução def e aí daremos um nome à função. E aí depois, na mesma linha, colocaremos os parâmetros entre parênteses e os dois pontos. Por quê? Porque depois vem um bloco. Então, é muito simples de declarar a função. Nesse bloco, é colocado todas as instruções, que é justamente o que a gente quer que a função faça. Esse primeiro exemplo aqui, um exemplo bem simples. Temos def, que é a nossa instrução, multi. E o que é que essa função multi vai fazer? Ela vai pegar o parâmetro A e o parâmetro B e vai multiplicar. E aqui vai imprimir na tela, no caso, a multiplicação desses dois parâmetros. Então, os parâmetros eles são divididos, como está aqui, por uma vírgula. Então, sempre, se tiver 3 parâmetros, então, separa ele com uma vírgula. Dando continuidade, usando esse exemplo do slide anterior, nós temos aqui a mesma função. Então, como usar? Como nesse caso, dentro da função já tem o print, então, basta que coloquemos o nome da função e o parâmetro A e o parâmetro B, no caso, porque a função ela está definida com 2 parâmetros. Então, aqui nós temos o nome da função, que é multi, 2 e 5. Aqui também o nome da função, 7 e 1. E aqui o nome da função, novamente, que temos 3 exemplos, 6.5 e 4. E com isso, será impresso na tela justamente a multiplicação desses dois números, que foi o que a gente passou como instrução da função. Então, lembrando, nesse caso, não usa-se o print quando for chamar a função, porque já tem um print dentro da própria função. E agora nós vamos fazer uma função usando a instrução return, que é colocada dentro do bloco da nossa função e na maioria das funções é usado o return, não o print. Por isso que eu falei que naquele caso específico, para usar a função, não colocaria o print, mas nesse caso, nós não temos o print dentro da função, nós temos o return. E o que é que esse return vai fazer? Ele vai justamente retornar o que você quer. O que é que a gente quer nessa função de multiplicar, Que eu botei multi 1, porque o nome da outra já é multi. É justamente a multiplicação de A por B, A vezes B. Então, nós vamos retornar o quê? A vezes B, que é o que a gente quer, a multiplicação. Então, para usar essa função, nós temos que colocar o print aqui. Por quê? Porque a função ela vai retornar esse valor. Mas aí, para que esse valor seja impresso na tela, a gente tem que usar o print. Então, temos print e aqui abre parêntese para poder separar, como já sabemos usar o print, E aí coloquei o nome da função e outro parêntese para que seja passado, os parâmetros. E aí fecho os dois parênteses. Então aqui é explicando, porque na função não tem um print e sim um return, então é necessário colocar o print quando for chamar a função, quando for usar a função. Então aqui temos print multi 1
2 e 5, 7 e 1, da mesma forma que tinha no outro, 6,5 vezes 4. Dá o mesmo resultado, então essas duas formas são formas de fazer uma função. No caso aqui é a função de multiplicação. Dando continuidade aqui, a gente vai ver alguns exemplos para que fique de forma mais clara. Mas como definir uma função é basicamente assim, como já foi falado. Colocou o def, o nome da função, como tem nesse exemplo aqui, e passei o parâmetro. Se não precisar passar o parâmetro, não passa, né? Deixa só o parêntese em branco. Coloquei os dois pontos e aí vou colocar no bloco as instruções da minha função. Então, aqui nesse exemplo 1 temos uma função que verifica se um número é par ou ímpar. Então, aqui bem simples, temos def par ímpar. E aqui passado como parâmetro o C, que é justamente esse número, que vai ser passado para analisar se ele é par ou se é ímpar. Se o resto da divisão de C por 2 for igual a 0, ele vai retornar o quê? O número, o C, né, que ele vai colocar aqui é par. Se não, né, se o resto da divisão de C por 2 não for 0, então o número é ímpar. É bem simples. Veja que aqui nós temos dois return na função, que isso pode acontecer. Se ele for par, ele vai retornar uma coisa. Se for ímpar, vai retornar outra. E aqui, eu pedi para digitar um número, mas aí eu poderia já passar o número diretamente. Também posso fazer isso. Que eu defini essa variável A, pede um número inteiro, e aí aqui eu tenho um print, que na função eu tenho só o return, par ímpar, que é o meu nome da função, e aqui eu coloquei A, que é justamente o número que será digitado, para ser analisado. 2 é par, o 5 é ímpar, 456 é par, 327 é ímpar. Então, é bem simples essa função, né? Mas acredito que isso já ajude a entender melhor como trabalhar para fazer essas funções, né? Como fazer essas funções. Aí, segundo exemplo. Função que receba dois números como parâmetro e retorne o maior deles. E caso sejam iguais, retorne que eles são iguais. Então, também esse programa é bem simples. A gente tem def maior, foram passados dois parâmetros x e y. Então, se x maior que y, o número maior é o x. Se não, e se y for maior que x, o número maior é o y. E se nem o x for maior, nem o y é maior, quer dizer que eles são iguais, então os números são iguais. E aqui eu passei três exemplos, né? Fiz com três testes. Aqui temos 3 e 1, no caso aqui o x é o 3 e o y é o 1. 5 e 8 e 9 e 9, para testar as três formas. Então, quando colocar o programa para rodar, entre 3 e 1, o número maior é o 3, entre 5 e 8, o número maior é o 8, e 9 e 9, os números são iguais. Agora nós veremos exemplo 3, que é uma função com dois parâmetros que retorna true se o segundo parâmetro for múltiplo do primeiro e false caso não seja. É bem simples também, a função só tem apenas duas linhas. Então, temos a função múltiplo, que recebe dois parâmetros. E aqui, né, a gente já coloca logo essa expressão toda. O resto da divisão do segundo pelo primeiro ser igual a zero. Então, se essa condição for satisfeita, ele já retorna o true. Caso não seja, ele retorna o false. Então, aqui, pedi para o usuário digitar dois números. E aí, coloquei aqui print múltiplo número 1 e número 2. Então, serão digitados os números. E se o segundo for múltiplo do primeiro, ele vai retornar true. Então, aqui o segundo ele é um múltiplo do primeiro, né? 6 é múltiplo de 3, então retornou true. E caso não seja, ele vai retornar false. Também 18 é um múltiplo de 6,
8 não é múltiplo de 3, deu false. 24 não é múltiplo de 7, também deu false. Nesse outro exemplo abaixo, né, é uma função que recebe o lado de um quadrado e retorna a sua área. E a área é justamente lado ao quadrado. Então, da mesma forma, desse de cima, né, bem simples, temos aqui duas linhas apenas da nossa função. Temos a área do quadrado e como parâmetro o L. E aí, o que é que vai retornar? Vai retornar a área é de, aí coloquei aqui a chave, e L ao quadrado. Bem simples. Então, aqui eu pedi para o usuário digitar o lado, e aí vai dar um print à área. Então, temos aí alguns exemplos. 2 é 4. Pronto. 2 ao quadrado, 4. 6 ao quadrado, 36. Como eu já falei, né, nós podemos criar funções sem usar os parâmetros na definição da função. Em certas funções, o valor usado é padrão, então não se faz necessário o uso do parâmetro. Como temos aqui esses dois exemplos, primeiro, essa função que se chama gravidade, e aí nós sabemos que o valor da gravidade é 9,81, então não precisa passar nada como parâmetro. Então, quando eu chamar essa função, der um print em gravidade, ele já vai me retornar esse valor que é 9,81, como a gente vai ver, né? Como a gente vai ver aqui sendo executado. Então, não precisa passar parâmetro. Outro exemplo que eu trouxe também foi essa função que eu criei, né, chamada S, e ela vai fazer a soma de 4 números já definidos. Então, não passei nada como parâmetro, eu vi que aqui o parêntese está vazio. Tem que colocar o parêntese, mesmo que não tenha parâmetro. Então, aqui nós temos A valendo 2, B valendo 3, C 4 e D 5. E eu quero simplesmente a soma desses 4 números que estão definidos. Então, soma de A mais B mais C mais D. E eu vou retornar a soma. Não passei nada como parâmetro. Quando eu for chamar a função também, eu não passo nada como parâmetro. E ele vai me retornar a soma, nesse caso, né, desses 4 números que deu 14. Só mostrar aqui. Pronto. E aí, nós vamos agora entender o que são as variáveis locais e as variáveis globais. A variável local, elas estão dentro da função. O valor dessa variável não pode ser acessado fora dela, né, da função. Passamos como parâmetros e retornamos valores nas funções, de forma a possibilitar a troca de dados no programa. Então, a variável local ela só pode ser utilizada dentro da própria função do local, né, que é essa função que ela foi definida. Já a variável global, ela é definida fora de uma função e pode ser vista por todas as funções. A gente vai entender na prática aqui o que é, né, como é que usa, como é que faz. Primeiro aqui eu trouxe um exemplo de uma variável local. Então, aqui nós temos o t, sendo a nossa variável local. Então, aqui eu tenho uma função que ela se chama divide por 5. Não passei nada como parâmetro. E aí, t é igual, t recebe, na verdade, desculpa, 50. E aqui eu coloquei, né, a variável div4 é igual a t sobre 5. Porque eu quero dividir justamente a minha variável t por 5. E eu vou retornar esse div4. Quando eu for chamar a função, né, eu já expliquei, a gente vai usar o print, divide por 5 e aí sem parâmetro porque não foi passado. Print, nome da função e aí o parêntese com os parâmetros se tiver, e aqui nesse caso não tem. Coloquei esse print aqui só para ficar separado, aqui para poder pular uma linha. Coloquei esse print e aí coloquei só duas aspas. E aqui eu já coloquei vai dar erro porque é justamente isso que eu quero mostrar. O t está definido dentro dessa outra função. E aqui eu chamei o t, mas aí nós vamos ver o que vai acontecer nesse erro, porque o t não está definido dentro dessa outra função, que é divide por 10. Ó, foi dado o primeiro print,
que deu 10, no caso 50 dividido para 5, deu 10. Aqui foi só para poder separar, né? E eu já coloquei aqui, vai dar erro, já para mostrar isso. Deixa eu só passar aqui. Então, aqui deu um erro. O t não está definido. Então, se o t está definido só dentro dessa primeira função, ele é uma variável local. Então, não posso usar o t dentro de outra função, a não ser que eu defina ele dentro dessa outra também. E aí, nós veremos um exemplo agora de uma variável global. Ela é definida fora da função, como já foi explicado, já foi falado. Então, aqui nós temos o g igual a 50. Veja que ela está definida fora, ela está definido, não está definido dentro de nenhuma função. Então, aqui eu tenho def divide por 5. Então, eu tenho div1, que é essa primeira divisão aqui, g dividido por 5. Não passei nada como parâmetro, e aí vou retornar justamente o div1. Dei um print aqui para poder mostrar o resultado, e aí vim para cá. Defini uma nova função aqui, divido por 10, e aí div2 é igual a g sobre 10, que é o que eu quero, e vou retornar justamente esse div2. E aí, por último, também usei aqui a mesma variável global, divide por 2, e aí fiz essa variável div3, né, para que seja dado um print em g sobre 2, que é o que eu quero. Veja que agora, todos das três funções que eu defini vão sair os valores exatos sem dar erro, porque o g é uma variável global, então ele pode ser usado em todas as funções têm acesso a ele. Aqui primeiro dividido por 5, 50 por 5 deu 10, 50 dividido por 10 deu 5, 50 dividido por 2, 25. Então essa é a diferença da nossa variável local para a variável global. Precisamos ter cuidado quando quisermos alterar o valor da variável global dentro de uma função. Como assim? Se nós quisermos usar uma variável dentro da função com o mesmo nome da variável global, então temos que ter muito cuidado nisso. Vamos aprender como fazer isso. Então, se fizermos dessa forma que está aqui abaixo, o valor não mudará. Então, aqui eu estou querendo mudar o valor de uma variável global. Dessa forma que está aqui, não vai mudar. Nós vamos ver aqui primeiro a forma errada, para depois vermos a correta. Aqui eu tenho um preço de algum produto que deu R$500, que é R$500, vale R$500. E aqui eu tenho um def preço com desconto, não passei parâmetro nenhum. Dentro da minha função, eu coloquei que preço vale 450, que é o preço com desconto. E aqui eu vou retornar que o valor exato a pagar é esse preço com desconto, que é 450. Se eu pedir um print aqui, preço antes do desconto, né? Ele vai gerar, nesse caso aqui, vai imprimir os R$500. Aqui eu pedi para passar pela função, e aí na função eu tenho 450. E aí depois eu vou imprimir o preço depois do desconto, e aí nós vamos ver o que vai acontecer. Veja que o preço depois do desconto era para dar o valor exato a pagar. Era para ser igual a 450. E não foi. Por quê? Porque não mudou a variável global, ela continuou aqui nesse print. E o único lugar que apareceu a variável local foi quando eu dei um print na própria função, mas não mudou o valor da variável global. Então, a variável global, ela continua sendo R$500. E aí, agora nós vamos ver a forma correta de fazer essa alteração. Temos que usar a instrução global depois alterarmos. Então, aqui está a forma correta. Qual é a diferença, né? A diferença está nessa linha aqui, ó. Apenas nessa linha. O que é que acontece? Aqui eu defini uma variável global que se chama preço, 500, e apenas nessa função, quando ela passar por essa função, ela vai sofrer essa alteração. Em outras funções, o preço vai continuar sendo 500.
em qualquer exemplo que a gente for falar, o G e continuar valendo 50, se fosse o caso anterior. Mas quando eu uso aqui global, preço, e depois eu digo que preço vale 450, que é o preço com desconto, então, esse último print aqui, ele vai sair de forma correta, de forma como queremos, que é justamente dando 450, que é o valor, depois do desconto. Então, colocar aqui para executar, só para mostrar a diferença, né? Então, tá aqui. O preço antes do desconto é 500, o valor exato a pagar aqui eu coloquei só para fazer a comparação 450, né, que é justamente esse preço dentro da função preço com desconto, e o preço depois do desconto é os 450. Então agora está de forma correta como nós queríamos, porque nós temos que usar a instrução global e o nome da nossa variável global. Então, para alterarmos dentro de uma função o valor de uma variável global, temos que usar essa instrução. Validação. A função é usada para validar a entrada de dados. Como assim? Né? Muito fácil. Em alguma determinada função, vai pedir para o usuário digitar alguma coisa e aí ele vai validar essa entrada de dados. Se o que o usuário digitou não estiver de acordo com o que o programa queira, ele simplesmente vai dizer que o número ou o string também é inválido. Então, aqui nós temos um exemplo de validação de inteiros. E aí aqui temos def faixa int, e aí temos uma pergunta, o mínimo e o máximo como parâmetro. E aí nós temos, enquanto for verdade, né, o while, true, ele vai se repetir. O v é justamente isso que ele vai pedir, né, um número inteiro, que depende da pergunta que nós passarmos como parâmetro quando formos chamar a função. Então, se v for menor que o mínimo ou maior que o máximo, print valor inválido e digite o número entre o mínimo e o máximo, que é justamente o que a gente quer. E caso seja digitado um valor que está entre o mínimo e o máximo, né, que é se não for errado, ou seja, se o número for válido, vai retornar o próprio número. Então, aqui eu fiz 2 testes. O primeiro, eu coloquei a pergunta sendo, tu tem esse celular há quantos anos? E aí coloquei o mínimo 0 e o máximo 10. Aqui eu coloquei um espaço entre as linhas. E aí que eu coloquei número de 1 a 6. Então, se for digitado um número fora de 1 a 6, ele vai dizer que o valor está inválido. E aqui da mesma forma, se for digitado um número que seja ou menor que 0 ou maior que 10, vai dar valor inválido. Aqui eu fiz alguns testes. 0 está dentro, então já pulou para outra pergunta. E o 6 também está dentro dos parâmetros. 98 não está, 65 não está e 5 está. Então, veja que toda vez que o valor for inválido, ele vai ficar pedindo outro número, até que um valor válido seja digitado. O 5 foi digitado e aí ele retornou o 5, porque o 5 é um valor válido. Que da mesma forma, foi digitado 65 e o valor está inválido. Enquanto o valor estiver inválido, vai ficar pedindo outro número. Então, aqui foi digitado 3 e o valor já está válido. Então, essa é a forma de validação de uma função que vai validar a entrada de dados. Poderíamos fazer com o string, o tamanho, né, da palavra, da frase que fossemos digitar, mas aqui eu quis trazer esse exemplo com números inteiros. E por essa aula é só. Na próxima aula ainda continuaremos no assunto, no conteúdo de funções.